Boa noite. A menos de 2 dias do Exame Nacional do Ensino Médio, quase 7 milhões de estudantes brasileiros estão com um olho nos livros e outro na Justiça. O governo e a Procuradoria-Geral da República tentam derrubar no Supremo a decisão de um tribunal federal que impede o zero automático na prova de redação para o aluno que desrespeitar os direitos humanos. Essa eliminação prévia consta das regras do Enem desde 2013. Como pano de fundo, um debate sobre liberdade de expressão e a quem cabe julgar seus limites. E você vai ver também. A Procuradora-Geral da República e o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, defendem a prisão para condenados em segunda instância. Indiciada por corrupção e lavagem de dinheiro, a ex-deputada federal Aline Correia, filha do delator da Lava Jato, Pedro Correia. A Justiça espanhola emite mandado internacional para prender o ex-líder catalão Carles Puigdemont. E mais, a cidade do Ceará dividida por uma rodovia e por um viaduto em obras há 8 anos. Tem muitas crianças que estudam aqui desse lado de cá e tem que vir do outro lado. O príncipe que quer transformar a Arábia Saudita em polo global de inovação. Até 2025, uma cidade 33 vezes maior do que Nova York vai brotar do deserto. Os gols da Série B. E os 60 anos de Lobão na coluna de Nelson Mota. Dois recursos ao Supremo pedem a volta da regra que anula automaticamente a prova de redação do Enem quando o aluno desrespeitar os direitos humanos. A suspensão desse item do edital do exame foi decidida por um tribunal federal a pedido da Associação Escola Sem Partido. A Advocacia Geral da União recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do desembargador Carlos Moreira Alves, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O magistrado suspendeu a parte do edital do Enem que prevê nota zero automática para a redação que apresente impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação, bem como que desrespeite os direitos humanos. Agora à noite, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também pediu ao Supremo a suspensão da liminar. Dodge argumenta que a medida gera insegurança jurídica aos candidatos pela proximidade da prova e configura um retrocesso social. Punir com nota zero a redação que ferir os direitos humanos é uma regra do edital do Enem desde 2013, mas foi a primeira vez que a Justiça suspendeu essa determinação. A presidente do INEP, responsável pelo Enem, defendeu as regras do edital. A manifestação da livre expressão, da livre opinião, em nada invalida a preservação dos direitos humanos. Acho que as duas coisas são completamente diferentes. O que a redação do Enem, os critérios de correção pretendem sinalizar, do ponto de vista da cidadania, é que essa liberdade de expressão não pode violar os direitos humanos. Eu insisto fortemente para que todos os participantes tomem muito cuidado e que na redação não violem os direitos humanos. Essa discussão ocorre a menos de 48 horas das primeiras provas do Enem, incluindo a redação para os quase 7 milhões de candidatos. A decisão do desembargador Carlos Moreira é do dia 26 de outubro, atendendo a um pedido da Associação Escola Sem Partido, que alegou que o edital feria a liberdade de expressão. A prova de redação ela possui 5 competências. Esse critério de desrespeito aos direitos humanos é apenas uma dessas competências. Então, a gente entende que não é legítimo você ter a prova inteira zerada por conta desse motivo. Na liminar, o juiz considerou que a ofensa à garantia constitucional de liberdade de manifestação de pensamento e opinião. O ex-presidente do STF, Carlos Aires Brito, explica que o Supremo já estabeleceu que não há limite para a liberdade de expressão. Aires Brito entende que a avaliação dos excessos não pode ser determinada com antecedência. O artigo 220 relança direitos subjetivos que já estão no artigo 5º da Constituição. Resumindo, liberdade de expressão com 4 conteúdos.
Liberdade intelectual, liberdade científica, liberdade artística e liberdade de comunicação. Nada disso pode ser relativizado. Cada qual responde pelos excessos, mas tem o direito de se manifestar. Esse zero sumário me parece inconstitucional. A decisão final caberá à presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, que está de plantão nesse feriado. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, que reconsidere a decisão de arquivar uma investigação prévia sobre a suspeita de compra de sentenças judiciais por executivos do grupo JEF. Nós vamos ao vivo a Brasília conversar sobre isso com o Júlio Mosquera. Júlio, boa noite. Quais são os argumentos de Raquel Dodge? Boa noite, Renata. Boa noite a todos que nos assistem. Raquel Dodge alega que só com a abertura da investigação, a Procuradoria-Geral da República terá como apontar as evidências sobre a possível tentativa da JEF de comprar decisões em tribunais, entre eles o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Mensagens trocadas entre o diretor jurídico da JEF, Francisco de Assis, e a advogada da empresa, Renata Jerusa Prado Araújo, sugerem estratégias para conseguir decisões favoráveis na Justiça. Raquel Dodge chegou a pedir uma perícia para saber se havia montagens nos diálogos e se o material estava na íntegra. Mas o pedido foi negado pelo ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, quando ele determinou o arquivamento do caso. Lewandowski alegou que a Procuradoria não apresentou indícios de autoria e materialidade que justificassem o pedido. Ministros do STJ não participam das trocas de mensagens e ainda não se sabe se de fato houve alguma decisão favorável decorrente de um possível pagamento. Como no primeiro pedido da Procuradoria, a palavra final caberá novamente ao ministro Lewandowski. Renata. Júlio, um outro assunto muito importante mereceu a atenção da Procuradora-Geral. Ela defendeu aquele entendimento de que os condenados em segunda instância devem começar a cumprir as suas penas de prisão. Renata, Raquel Dodge considera essa medida importante na luta pelo fim da impunidade no Brasil e que mudar esse entendimento poderia levar à perda de credibilidade nas instituições. Recentemente, o ministro Gilmar Mendes, que na época votou a favor da prisão depois da condenação em segunda instância, disse que pode rever o voto, o que derrubaria a decisão. As declarações de Dodge foram feitas a procuradores que participam de um encontro nacional da categoria em Pernambuco. Nossa agenda mais recente deve incluir a luta pelo fim da impunidade no Brasil. Para isto, é necessário, e o farei, defender no Supremo Tribunal Federal o início da execução da pena quando esgotado o duplo grau de jurisdição, com a condenação do réu pelo Tribunal Intermediário. O sistema de precedentes vinculantes adotado no Brasil exige que a decisão do Pleno do Supremo, que já afirmou a constitucionalidade da prisão após a segunda instância, seja respeitada, sob pena de reversão da credibilidade nas instituições como capazes de fazer a entrega da prestação jurisdicional de modo seguro, coerente e célere. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, participou do mesmo evento e também defendeu a prisão depois da condenação em segunda instância. Ele é contra o argumento de que os pobres são os mais penalizados com essa decisão por não terem condições de pagar por uma boa defesa. O que a possibilidade de execução da pena depois do segundo grau passou a permitir é a prisão por corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, fraude em licitações. Pobres não cometem esses crimes. Esses são crimes de ricos. Portanto, o argumento de que a mudança é por uma preocupação com os pobres não corresponde aos fatos. O Supremo Tribunal Federal decidiu, no ano passado, em 3 julgamentos, que era constitucional e possível. Mais do que possível. Eu acho que, havendo a condenação em segundo grau, tem-se que executar a pena. Porque se der isso como mera faculdade, nós vamos cair na seletividade do sistema penal de novo. Alguns vão cumprir presos e outros vão ficar esperando o recurso extraordinário. Tem que ser uma regra geral.
Em outubro do ano passado, o Supremo decidiu pela segunda vez no plenário, por 6-5, que é possível a prisão depois que a sentença for confirmada em segunda instância. Mas o caso pode passar por uma terceira votação em plenário. O ministro Marco Aurélio, relator de outros processos que pedem para rever a decisão, declarou que em breve deve liberar as ações para nova votação do Supremo. O Senado e a Advocacia Geral da União já encaminharam parecer ao Supremo para rever a prisão em segunda instância. Alegam que só pode haver prisão depois de esgotados todos os recursos. O juiz Sérgio Moro considera a mudança de entendimento um golpe na Operação Lava Jato. Quem marca a data do novo julgamento é a presidente do Supremo, Carmen Lúcia. Na última vez que se manifestou publicamente sobre o assunto, em agosto, Carmen Lúcia disse que o assunto não estava na pauta do Supremo. A resposta foi justamente a um questionamento de Sérgio Moro, Renata. Júlio, você acompanha as movimentações políticas aí em Brasília, não tão intensas nessa sexta-feira pós-feriado, mas teve um encontro importante no Palácio do Jaburu entre o presidente Michel Temer e o ministro da Justiça, Torquato Jardim. Exatamente, Renata. Torquato chegou a ter 2 conversas com o presidente Temer hoje, uma pela manhã e outra à noite. Saiu dos 2 encontros sem gravar entrevista, mas uma frase de Torquato dá o tom do que o presidente espera dele. Perguntado sobre a conversa com Temer, o ministro da Justiça afirmou que iria adotar silêncio bíblico. Torquato provocou grande crise ao afirmar essa semana que comandantes de batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro são sócios do crime organizado do Rio. Ele recebeu críticas duras do governador do Rio, Antônio Pezão, e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Mas o presidente Temer e ministros do governo até aqui se mantiveram como Torquato falou que deve ficar daqui para frente. Em completo silêncio, Renata. Todo mundo na moita. Muito obrigada pelas informações, Júlio. Ainda sobre a prisão de condenados depois de decisões da segunda instância, esse é o tema de hoje de Arnaldo Jabor. Hoje eu não faço propriamente um comentário. É uma constatação. É um alerta contra um perigo que ronda o país. Essa resolução do Supremo Tribunal Federal, há um ano, foi a mais importante medida jurídica para modernizar nosso Código de Processo Penal. Tudo que os corruptos sempre quiseram foi responder em liberdade, para sempre. Na última votação, o placar foi 6-5 e foi a maior vitória da decência e da lei. No entanto, votaram contra essa regra fundamental os seguintes ministros na época: Lewandowski, Toffoli, Marco Aurélio, Celso de Mello e Rosa Weber. Agora, se em nova votação os ministros anularem o que foi conseguido, tudo que vimos nos últimos anos no Mensalão e na Lava Jato vai por água abaixo. Acaba tudo. Não houve os escândalos e prisões e revelações, foi tudo uma ilusão nossa. E o velho Brasil volta ao seu caminho para a continuação da barbárie em direção à decadência. Se voltarem atrás, será a grande derrota do progresso e a maior vitória para todos os ladrões e inimigos do Brasil. Tudo está nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Na Lava Jato, a Polícia Federal indiciou por corrupção e lavagem de dinheiro a ex-deputada federal Aline Correia, do Partido Progressista. Aline Correia é filha do ex-deputado federal Pedro Correia, também investigado na Lava Jato. A polícia diz que Aline Correia recebeu dinheiro do esquema de fraudes em licitações da Petrobras. Segundo as investigações, Aline Correia esteve 21 vezes em escritórios do doleiro Alberto Youssef. O próprio doleiro afirmou, em delação premiada, que a então deputada recebia repasses mensais de R$30 mil do caixa de propinas destinado ao PP. Tanto a ex-deputada Aline Correia quanto o pai dela, o também ex-deputado Pedro Correia, fecharam acordo de delação premiada. Os policiais destacaram trechos em que consideram haver contradições entre os depoimentos deles. Aline Correia confirmou que esteve no escritório de Youssef, mas disse que apenas buscava dinheiro a pedido de seu pai e que nunca utilizou os recursos recebidos em seu próprio benefício.
Condenado a 29 anos de prisão na Lava Jato, Pedro Correia disse na delação que a filha nunca tratou nem recebeu valores de Alberto Youssef. Se depositou algum dinheiro na conta de algum dos meus funcionários ou dos outros meus filhos, de minha nora, fui eu que mandei. Ele não tinha nenhuma participação sobre o fato. Agora, o Ministério Público Federal precisa decidir se prossegue ou não com as investigações. A defesa de Aline Correia informou que, como colaboradora da Justiça, ela só vai se manifestar perante as autoridades. Disse ainda que Aline já esclareceu todas as questões sobre doações eleitorais recebidas oficialmente na campanha de 2010. A defesa de Pedro Correia disse que não vai se manifestar porque a delação dele está em sigilo. Nós não tivemos resposta do Partido Progressista. Um caso acabado de desperdício de dinheiro público. No Ceará, já foram gastos quase 7 milhões de reais na construção de um viaduto. Essa obra, que começou há 8 anos, está parada. Enquanto isso, os moradores se arriscam para atravessar a rodovia. O município de Horizonte, na região metropolitana de Fortaleza, é dividido pela BR-116. O seu Raimundo, que mora de um lado, só vai até o centro da cidade do outro lado de bicicleta. Se eu vier de carro é prejuízo, porque para rodar 3 quilômetros tem que andar 12. De carro é preciso percorrer 2 quilômetros até o retorno mais próximo para chegar ao outro lado. Isso seria evitado se o viaduto de acesso à cidade estivesse concluído. Mas a obra, que começou em 2009 para ser entregue no ano seguinte, parou de vez no início deste ano. Os materiais de construção estão espalhados e os moradores contam que muita coisa já foi levada daqui. A população chegou junto e levou material. As alças de acesso foram terraplanadas, mas não receberam asfalto. A estrutura instalada sobre a rodovia já está enferrujada. Isso que parece um muro, na verdade, é parte do viaduto. Essa parte passa por cima da BR e os engenheiros vão ter que eliminar esse desnível para que os carros passem por lá e possam seguir aqui pela pista, que vai levar até o centro da cidade de Horizonte. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, informou que dos 13 milhões e meio de reais previstos para a obra, quase 7 milhões foram pagos à construtora, que teve o contrato rescindido por não cumprir os prazos. Agora, os 6 milhões restantes devem ser investidos numa nova licitação, prevista para ser lançada mês que vem. Agora, a nova previsão de conclusão do viaduto é só em julho do ano que vem. Enquanto isso, sem acesso à cidade, carros de transporte desembarcam os passageiros na beira da BR. Uma perigosa travessia que seria evitada se a obra, prometida para 2010, estivesse pronta no prazo. Tem muitas crianças que estudam aqui desse lado de cá e tem que vir do outro lado. Aí essas crianças elas correm muito risco. Ainda hoje, no Jornal da Globo, os venezuelanos têm que comprar comida e, com isso, Roraima bate recorde de exportação. A gente tem também os gols na Série B do Campeonato Brasileiro e os 60 anos de Lobão, na coluna de Nelson Mota. E já no próximo bloco, Donald Trump embarca em um tour pela Ásia e o herdeiro do trono saudita determinado a criar um polo de inovação. Donald Trump embarcou nesta sexta-feira para uma viagem por 5 países da Ásia. Além de tentar mudanças nos acordos comerciais com parceiros da região, o presidente americano busca apoio contra as ameaças da Coreia do Norte. Quem conta detalhes desse roteiro é o nosso correspondente na Ásia, Márcio Gomes. Serão 11 dias de viagem por 5 países para que Donald Trump apresente suas intenções à região que mais cresce no mundo. Haverá paradas no Japão, Coreia do Sul, China, Vietnã e Filipinas. Realidades tão diferentes na Ásia que sempre podem gerar negócios, acordos comerciais. Mas logo depois de tomar posse, um dos primeiros atos de Trump foi retirar os Estados Unidos da parceria Transpacífica, um grande bloco comercial que buscava equilibrar as forças no continente, pois a China não foi incluída. Era o tal America First. Os Estados Unidos de Trump só fecham negócio quando os interesses americanos estão plenamente satisfeitos. Donald Trump terá que provar que, apesar de ser contra o bloco, quer manter boas relações com a Ásia. Isso vale para negócios e também para a segurança.
O foco desta viagem será mesmo a Coreia do Norte. Como lidar com as ameaças de Kim Jong-un, seus testes de mísseis e bombas atômicas. O Japão, por exemplo, tem certas dúvidas se os Estados Unidos vão agir caso os norte-coreanos ataquem algum país aqui da Ásia. The United States is ready. Trump já ameaçou destruir totalmente a Coreia do Norte em discurso nas Nações Unidas. As sanções do Conselho de Segurança da ONU punindo o país pelos testes militares não deram resultado. O que se espera, especialmente em Tóquio e Seul, é ouvir uma estratégia que não seja apenas de ataque para enfrentar as ameaças do regime de Pyongyang. A Casa Branca já disse que não aceita uma península coreana nuclearizada. A viagem irá reforçar laços até com a China, que vem crescendo no cenário internacional, enquanto Trump defende medidas protecionistas. Antecipando a chegada do presidente americano, ocorre um raro movimento militar na região. 3 porta-aviões americanos foram deslocados para a Ásia. Uma mostra de poder militar que serve como perfeito cartão de visitas para Trump. A justiça espanhola emitiu um mandado de prisão válido para toda a Europa contra o ex-líder catalão Carles Puigdemont e 4 ex-integrantes do governo regional que estão com ele na Bélgica. A Procuradoria belga disse que vai analisar o caso. Puigdemont afirmou que só voltará à Espanha se tiver a garantia de um julgamento justo. Agora à noite, em Bruxelas, dezenas de pessoas se reuniram em frente aos prédios da União Europeia para pedir a libertação de políticos da Catalunha que já estão presos em Madrid. Em Barcelona, milhares de pessoas saíram às ruas para apoiá-los. Herdeiro do trono saudita e dono de uma das maiores petrolíferas do mundo, o príncipe Mohammed bin Salman quer erguer, em pleno deserto, um novo polo econômico e tecnológico, 30 vezes maior do que a cidade de Nova York. A reportagem é do correspondente Pedro Vedova. O herdeiro do trono saudita é conhecido como Senhor Tudo. Mohammed bin Salman é o titular do poderoso Ministério da Defesa, presidente do Conselho Econômico e o primeiro príncipe a controlar a petrolífera Aramco, a joia da coroa árabe. O filho do rei Salman quer ampliar os horizontes do maior exportador de petróleo do mundo. Até 2025, uma cidade 33 vezes maior do que Nova York vai brotar do deserto. Essa nova zona econômica, parecida com Dubai, vai investir em inovação, com uso quase total de energia renovável, biotecnologia e até entretenimento. Uma promessa espantosa num país que proíbe cinemas, shows, bebida alcoólica e a socialização entre homens e mulheres que não sejam parentes. Só há poucas semanas as mulheres foram autorizadas a dirigir carros. As medidas são bem recebidas pela maioria dos jovens, mas despertam ansiedade entre os radicais sauditas. O futuro rei tirou o poder de prisão da polícia religiosa e criou um centro encarregado de eliminar interpretações extremistas do Alcorão. O Reino Saudita foi fundado numa aliança com ultraconservadores seguidores de uma interpretação controversa do Islã, o arabismo. Críticos afirmam que a disseminação dessa vertente sunita abriu caminho para grupos como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. A Arábia Saudita foi várias vezes acusada de apoiar, ou pelo menos manter a neutralidade em relação aos extremistas sunitas. O príncipe investiu num exército de relações públicas, tem dado inúmeras entrevistas, participa de conferências. Ele alardeia ao mundo que é um líder progressista e leva o país ao Islã moderado. Os sauditas se preparam para vender na bolsa 5% da Aramco. A estatal do petróleo tem tudo para se tornar uma das maiores empresas no mundo do mercado de ações. Esse financiamento ajudaria a engordar um fundo soberano de 230 bilhões de dólares. O objetivo do futuro rei é que esse total chegue a 2 trilhões em ativos. É o suficiente para comprar a Apple, Google ou qualquer empresa do mundo. A Arábia Saudita tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, tem um dos custos de extração mais baixos e é o maior exportador do planeta. O chamado ouro negro enriqueceu o país em geral e a família real de um modo muito particular. Só que a queda constante no preço do barril no mercado internacional jogou as contas públicas no fundo do poço. O déficit fiscal encostou em 10% do PIB, é 4 vezes maior do que o do Brasil. A Arábia Saudita vive um paradoxo. Precisa atrair investimentos na petrolífera para tentar diminuir a dependência do petróleo. Daqui a pouco, os gols da noite. E a seguir,
Roraima bate recorde de exportação com a venda de comida para a Venezuela. O estado de Roraima está batendo recorde de exportação graças à compra desesperada de comida pelos venezuelanos. Todo dia tem fila na fronteira. Na mala, histórias de uma crise. Em menos de 2 anos, mais de 14 mil venezuelanos pediram refúgio em Roraima. O que eles querem? Emprego e alimentos, conta esta mulher. Comida. Este venezuelano diz que lá falta tudo. E a comida que chega até Caracas vem do Brasil. A escassez de alimentos na Venezuela gerou não só a imigração desenfreada, ela tem relação direta com o aumento nas exportações em Roraima. Nunca o estado vendeu tanto para o país vizinho. A exportação registrada nos últimos 2 anos já é equivalente ao total arrecadado em 2 décadas com a venda de produtos para a Venezuela. De tudo que Roraima exportou em 2017, 93% foi só para o país vizinho. Açúcar, arroz e óleo estão entre os mais vendidos. Provavelmente no fechamento do ano a gente vai bater um recorde de exportações como um todo, porque é muito elevada as exportações de alimentos que estamos tendo para a Venezuela. Nesta fábrica, 30% do arroz é exportado. Isso para mim é ótimo. É um excedente que ficava parado dentro do meu estoque, agora é uma forma de lucro. O Marcos abriu uma empresa só para exportar. Por mês, envia 1.500 toneladas de alimentos. Hoje a gente está trabalhando com uma média de 50 a 60 carretas por mês e trabalhando para chegar em 100, 150. Nossa meta é 150 carretas. O Isaías investiu em uma transportadora. A demanda foi tanta que ele terceirizou quase 200 caminhões. A expectativa é que dure aí mais uns 2 anos, 3 anos, né? Esse alimento aí para a Venezuela e nós conseguimos trabalhar aí e gerar emprego, né? Para todos, né? No Jornal da Globo de ontem, em reportagem sobre os 2 anos do rompimento da barragem da Samarco em Mariana, nós informamos um valor errado do que já foi investido nas ações de reconstrução das comunidades impactadas e na recuperação do meio ambiente. A Fundação Renova, criada pela Samarco, afirma que já investiu 2,5 bilhões de reais nas ações integradas de recuperação, de um total de 11 bilhões e 100 milhões de reais previstos até 2030. E pela Série B do Brasileirão, o líder internacional entrou em campo hoje. Recebeu o CRB no Beira-Rio. A melhor oportunidade do Colorado foi no último minuto da partida. Cláudio Vinck cabeceou muito mal e perdeu a chance da vitória. Final 0-0. Mesmo sob vaias da torcida, com o resultado, o Inter se garantiu na liderança por mais uma rodada. Isso porque o segundo colocado, Ceará, perdeu para o Juventude. Ramon, completando o cruzamento, marcou o único gol do jogo. Em Belém, o Vila Nova saiu na frente do Paysandu. Cobrança de escanteio e o Olisson desviou na pequena área. Ainda no primeiro tempo, o Paysandu chegou ao empate com Bergson. Final 1-1. O luverdense ganhou do ABC em Natal. Marcos Aurélio garantiu a vitória com um golaço de falta. Mesmo com o resultado, o luverdense segue na zona de rebaixamento. É o 17º. E já no próximo bloco, os 60 anos de Lobão na coluna de Nelson Mota. Lobão completou 60 anos em silêncio, se isolou das polêmicas e ficou distante até da música. Um dos mais controversos roqueiros brasileiros está na coluna de Nelson Mota. Nos últimos anos, Lobão ficou mais conhecido como um militante político exaltado e polêmico do que como um dos melhores compositores da sua geração. Agora ele comemora 60 anos com uma obra de alta qualidade e originalidade que resiste ao tempo e à moda.
Gravado depois que Lobão passou uma temporada na cadeia por porte de drogas, com quase todas as músicas em parceria com Bernardo Vilhena, Vida Bandida é um mix de violência e ternura que, além da sua contundente faixa título, tem canções lindas e sofisticadas como Tudo Veludo e Chorando no Campo. A chuva cai chorando. Mas o maior hit do disco, que incendiou as rádios e as pistas em 1987, foi uma parceria com Tavinho Paz e Arnaldo Brandão, sobre uma garota típica da época, enlouquecida e perigosíssima, e que faz barulho até hoje. Ligo o rádio e blá. Je t'aime, mon amour. Sua vida burguesa é uma merda. Um roteiro de intrigas pra Fellini fumar. Depois do sucesso e das polêmicas musicais, partiu para a literatura, lançando a ótima autobiografia 50 anos a mil, em que se mostra um doidão à altura de Tim Maia e Raul Seixas e conta com sinceridade a história de sua família, que superava a ficção de Nelson Rodrigues. A pele branca, gata garota, o peito a rolar. Seu fingir dormindo. No seu novo livro, Guia Politicamente Incorreto do Rock nos anos 80, tirando algumas provocações juvenis a Chico Buarque e Caetano Veloso e uma estranha teoria conspiratória de que a MPB fez tudo para acabar com o rock nos anos 80, é uma narrativa correta desse tempo e dos seus personagens, contada com humor e até autocrítica. Entre escândalos e polêmicas políticas que divertem o público, mas acabam desviando a atenção da sua música, Lobão é um dos compositores que melhor expressou a vida bandida do nosso tempo. Vida longa ao grande Lobo, se possível. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Jornal Hoje deste sábado. E agora você assiste ao Conversa com Bial. Uma boa noite e um ótimo fim de semana.